Olá! Neste vídeo você vai aprender a escapar das armadilhas que atrapalham você a mudar de carreira. Armadilhas? Bom, como assim? Isso mesmo, armadilhas. Fique aqui que você vai entender o que eu estou falando e isso vai te ajudar a tomar melhores decisões para a sua mudança de carreira. Bom, o meu nome é Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e ajudo profissionais que estão insatisfeitos e frustrados a fazerem a transição de carreira em apenas 3 meses. Bom, então neste vídeo iremos juntos pensar se está no trabalho por causa dessas armadilhas que podem estar impedindo você de mudar. Eu acredito muito que existem muitas crenças, valores, visões que você tem hoje, que foram adotadas, concebidas como verdades, sem ao menos você pensar, refletir se essas verdades estavam de acordo com o que você pensa e acredita. Olha, mas parece um pouco vago, mas não se preocupe que eu vou te explicar no decorrer desse vídeo com muitos detalhes e muitos exemplos e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. E para que você entenda melhor essas armadilhas, nós dividimos em fatores externos e fatores internos, que são 2 grandes fatores que podem estar atrapalhando você na sua mudança de carreira. Então, este primeiro vídeo aqui, ele será dos fatores externos e nós vamos gravar um outro vídeo dos fatores internos, isto é, você. Bom, então neste vídeo você vai aprender a entender o real motivo de não conseguir fazer a sua transição de carreira. Este conteúdo irá ajudar você a entender o porquê está preso no seu trabalho, emprego e acha que precisa manter. E ao terminar de assistir esse vídeo, você terá uma visão muito clara sobre como esses fatores externos está te influenciando, sem mesmo você ter percepção disso. E você vai parar de se identificar apenas como um cargo, e sim com quem você é, como um profissional. Você não precisa se ver apenas como um diretor, um engenheiro, um professor ou alguma profissão. Afinal, é a sua profissão, mas a sua identidade não é a sua profissão. São coisas bem diferentes, mas eu vou te explicar o que é isso. Eu vou fazer muitas perguntas simples, mas profundas, que vai te ajudar a refletir e pensar nesses fatores e principalmente na sua situação. Então, eu recomendo você que pegue um papel e uma caneta ou abra um arquivo de texto no seu computador e responda essas perguntas para mim. Perfeito? Vamos entender como os fatores externos influenciam a escolha da sua carreira e profissão e por isso que provavelmente você deve estar infeliz e frustrado depois de trabalhar mais de 5 ou 10 anos. E afinal, o que seriam esses fatores externos? Olha, antes de responder a pergunta, eu quero que você me responda essa primeira, bem simples, mas muito profunda. Por que você faz o que faz? Novamente, por que você faz o que faz? Você veja que é uma pergunta muito simples, profunda, mas ela não é tão fácil de responder. Mas à medida que você vai assistindo, eu gostaria que você fosse respondendo e talvez você nem encontre essa resposta hoje. Perfeito? Bom, porque alguém nos disse que precisamos entrar na melhor universidade, ou ganhar bem, ou ter status social, ou ter reconhecimento profissional, ou de repente tudo isso junto. Ou seja, a escolha de uma carreira foi focada em ganhos materiais e uma carreira promissora do que na sua realização pessoal. Ou o que te faz acordar todos os dias de manhã, o que faz te levantar da cama, aquilo que faz você prosseguir e continuar mesmo diante de todas as dificuldades que te apresentam ou que tenha todos os motivos para desistir, mas você consegue continuar. Você não foi educado para direcionar, para lutar por isso, infelizmente. Inclusive, as pesquisas na área de gestão de carreira comprovam que estamos mais em busca de uma alta remuneração ou um status social que podemos oferecer à sociedade, ou seja, aos nossos amigos, à nossa comunidade, à nossa empresa, do que realmente nos faz sentir prazer em fazer e nos dedicar à nossa vida. Afinal, porque nós somos educados a mirar no exterior do que em nós mesmos ou mesmas.
Eu acredito sim que os critérios e as nossas regras internas de como você escolheu a sua profissão ou a sua carreira influencia diretamente na sua vida profissional, já que passamos a maior parte da nossa vida trabalhando, não é verdade? Então, eu acredito que isso deve ser pensado com muito carinho e atenção. Olha, mas se você tem um objetivo claro e concreto de que você quer ganhar dinheiro, que é status social que você quer, eu acho que você tem que buscar. Você precisa buscar, se isso for os seus valores de momento. E eu acho muito importante nós fazermos o que nós acreditamos que é certo. Mesmo que depois venha mudar, depois ou no decorrer, não tem problema. O mais importante é que se você acha importante, vai lá. Mas que não seja influenciado por esses fatores externos. Bom, então respondendo a nossa pergunta, o que é um fator externo? Fator externo seria aqueles fatores que influenciam as nossas decisões de seguir uma carreira, uma profissão, e são geralmente definidas se temos sucesso, dinheiro, status social, fama ou influência. Nós vamos falar hoje sobre fatores muito conhecidos por nós, que é o sucesso e o dinheiro. Mas eu tenho certeza que não estão tão claros para você assim, porque eles são simples, mas não são muito claros. Então vamos começar com o sucesso? O mais importante aqui é que os fatores internos estejam alinhados com externos. E o que eu quero dizer com isso? E que o que eu tenho a oferecer ao mundo estão ajustados com o que o mundo e o mercado necessita. Esse é o ponto. O dicionário, ele diz que sucesso é uma consequência positiva de alguma coisa que expressa o êxito do que a fez. Então nós poderíamos trocar a palavra sucesso, por exemplo, como sinônimo de êxito, conquista, vencer, felicidade, vitória. E eu acho que eu não preciso explicar mais, porque de uma forma geral eu acho que você entende. Então, eu começo novamente com várias perguntas. Anote aí, pega o seu papel e a sua caneta e mãos na massa. Então, o que é sucesso profissional para você? O que gostaria de alcançar? O que seria uma vitória para você na sua vida profissional? É muito importante você responder essas perguntas no trabalho que você está e também no trabalho que você gostaria de fazer futuramente. E por que definir sucesso é tão importante assim? É importante porque ao esclarecer claramente o que você define como sucesso, você começa a tomar decisões que estão alinhadas com a sua visão, com seus valores e com as suas crenças. Isso irá ajudar você a assumir o controle da sua vida e fará com que você se sinta bem consigo mesmo ou consigo mesma. Isso permite que você siga a sua própria linha do tempo, o que não quer e que não vai ser impostas por outras pessoas. E é muito comum repensar nas suas ideias de sucesso no meio de carreira, e é essencial examinar o seu histórico profissional e quaisquer influências externas que impactaram a sensação de realização que você sente ou não em a sua carreira. Essa análise vai dar a capacidade de encontrar ou ressignificar a sua carreira de uma forma que seja significativa e importante para você. Então, ao definir o sucesso, você precisa dar um olhar especial para essas duas dimensões, a sua perspectiva interna de realização e a externa, uma visão mais pública, influenciada pela sua cultura, pela sua família e pelas pessoas ao redor de você, isto é, o seu contexto. Em seguida, você pode examinar como a sua carreira, emprego está atendendo a sua ideia de sucesso e onde está prejudicando. Essas duas ideias, elas são muito importantes. Vamos começar com a perspectiva externa e mais pública de sucesso. O sucesso público é geralmente baseado em métricas, em regras que foram desenvolvidas por meio de uma cultura, da mídia social, ou das mídias em gerais, da comunidade ou da sua família. E como resultado, a referência muito comum na sociedade é buscar status, fama, dinheiro, influência. E por isso que atualmente as mídias sociais que mostram fama, sucesso, glamour, têm tantas visualizações e um alto crescimento. Isso pode ser definido como sucesso se essa for a métrica.
E óbvio que ninguém quer ver ninguém sofrendo ou passando por problemas ou dificuldades. Isso é só para as capas de revistas e jornais, como canais de notícias que vendem notícias negativas. Agora, o problema é que você deixa que os outros definam o sucesso para você, ou mire no outro. Nas perspectivas externas, muitas vezes acaba se apegando ao emprego que não escolheu, não quer e não tem uma realização pessoal com o trabalho. E muitas pessoas buscam aprovação social e status e perdem o rumo e não conseguem alcançar uma real ideia de sucesso para elas. Então, escreva aí. Vou fazer várias perguntas novamente para você. Como você pode pensar sobre o sucesso externo ou público de uma maneira mais gratificante ou satisfatória para você? Ou seja, vou explicar um pouquinho melhor. Como que o sucesso externo pode estar alinhado com o seu sucesso interno, isto é, o que você quer para você? Em vez de se concentrar em suas normas culturais ou o que as pessoas pensam sobre status, fama ou riqueza, eu encorajo você a pensar em reconhecimento pelas habilidades, conhecimentos e qualificações de que você tem e gosta. E podem contribuir para fazer um trabalho com resultado de sucesso e muito êxito. Isso, junto com responsabilidade, esforço, persistência e trabalho, podem trazer um senso de realização maior, mais substancial. Então, pense quais qualidades, conhecimentos, qualificações, técnicas que você pode oferecer para o mercado ou para o seu atual e o posterior. E de uma perspectiva pessoal, interna, ou dos valores que são importantes para você, sua carreira pode proporcionar sucesso por meio de um trabalho que seja valioso para os outros e também que lhe dê tempo para estar com os seus amigos, a sua família, ou que você acha que é importante para você. E por um outro lado, pode ser que não atendam às suas necessidades financeiras e à sua estabilidade no trabalho. Afinal, todos nós, mesmo gostando ou não do trabalho, nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos ter um padrão financeiro de vida de acordo com o que é importante para a gente, não é verdade? Então, por exemplo, se nesse momento de transição de carreira, andar de ônibus faz mais sentido pelo lado financeiro, talvez abrir mão do seu carro, então pode ser uma saída para diminuir um pouquinho os gastos. Olha, e lembre-se, esse plano é temporário, não é que você não vai ter o carro para a vida inteira. Inclusive, os japoneses têm uma expressão que é usada quando nós estamos num processo de busca muito intensa de algo muito, muito importante para a gente, que é assim, gaman no jiki. Gaman significa aguentar, suportar, perseverar e até sofrimento. Uma coisa um pouco japonesa, mas enfim, essas três palavras são bem importantes. E jiki seria período, época, tempo. Então, seria um período, uma época da sua vida que você tem que aguentar, que você tem que perseverar e de repente sofrer um pouquinho, mas o essencial é ter também paciência. Então, na vida tem vários momentos, vários períodos que você vai precisar aguentar, suportar uma situação temporária, lembre-se, temporária, para algo muito bom acontecer, muito melhor acontecer. Então você terá que perseverar quando algo ruim acontecer, pois dias melhores virão. Ou até mesmo aguentar um período de sofrimento para conseguir algo melhor. Essa perseverança, esse pensamento, ele é muito importante. E voltando ao nosso exemplo do carro, agora, se o carro ele representa algo mais importante que apenas um meio de transporte, que pode de repente estar ligado com a sua autoestima, a sua confiança, o seu senso de controle e de conquista, então mantenha o carro. Essa consciência também tem que ser muito clara. Entretanto, é bem provável que tenha que abrir mão de alguma coisa de momento para você conseguir outra. Ou seja, é o gaman no jiki. Então seria ingênuo da nossa parte pensarmos que poderíamos ter tudo ao mesmo tempo. E
Todas as escolhas, decisões envolvem perda. Eu vou repetir novamente que isso é muito importante. Todas as escolhas que nós fazemos na vida, todas as decisões, elas envolvem alguma perda. Então, e essa perda pode ser que seja temporária, você consiga mais para frente. Então, pense qual decisão que você pode tomar para mudar a sua carreira, o seu emprego, que não afetarão os seus valores. Por isso, é essencial que avalie as áreas da sua vida que são importantes para você, em seguida, priorizar esses aspectos baseados nas opções disponíveis para mudar ou para desenvolver a sua carreira. E quais seriam essas áreas? Bom, a qualidade de vida, o lado pessoal, o lado profissional e o relacionamento. E, novamente, todas as decisões, as escolhas que você faz em sua vida, elas envolvem a perda. Quando você diz sim à família, automaticamente você está dizendo não ao trabalho. E vice-versa. Portanto, faça uma escolha consciente e alinhada com seus valores, com as suas crenças, com a sua visão de mundo. Então, depois dessa explicação, repense ou reescreva a sua resposta para a seguinte pergunta: o que é sucesso profissional para você? A sugestão é que sempre revise essa pergunta porque ela está muito relacionada aos seus valores de momento da sua vida, as experiências que viveu em um passado recente, as suas crenças e valores depois de um acontecimento. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você foi casado por muito tempo e se divorciou, é bem provável que você veja a sua profissão de uma outra maneira, com um outro olhar, que repense e tenha outras perspectivas no valor que tem a sua carreira e emprego de momento. Um outro exemplo é que se você, por exemplo, teve um filho e seu filho acabou de nascer, talvez você perceba que precise trabalhar mais por ter um filho e pensar no futuro dele. Ou de repente, você pense o contrário, que agora que tem um filho, você precise dar mais atenção à família que à sua carreira ou à sua profissão. E que de repente realmente precise mudar de carreira, ou que precise tentar ter um balanço entre o trabalho e a família. Então aqui o sucesso para você pode ser flexibilidade no trabalho, tendo assim um maior equilíbrio entre a vida e o trabalho. Pode ser, por exemplo, a oportunidade de desenvolvimento da sua capacidade profissional, ou ter uma situação financeira estável, mesmo que tenha que de repente trabalhar mais horas. Ou o sucesso pode ser uma vida simples, tranquila, tendo condições de ficar mais tempo com a sua família e amigos. Então, escreva-se esses valores profissionais e analise se estão alinhados com o que faz atualmente. Agora vamos falar sobre o segundo fator externo, que pode ser uma das armadilhas que precisamos entender um pouquinho mais que o sucesso, mas que estão completamente relacionados. Bom, então novamente eu vou fazer várias perguntas muito simples e profundas que vão te ajudar a pensar, refletir sobre esses fatores e vai te ajudar na sua mudança de carreira. Então pegue um papel e uma caneta ou abra o arquivo de texto no seu computador para responder essas perguntas. Então vamos lá? Então uma das métricas, formas mais comuns para medir o sucesso geralmente é o dinheiro. É um assunto bastante polêmico que a gente vai falar aqui agora. Mas me responda a essas perguntas. Você acredita que quem tem mais dinheiro tem sucesso? Ou sucesso é sinônimo de dinheiro? E por quê? Bom, é isso que nós vamos falar agora. De um fator externo muito comum que nós precisamos e que devemos pensar um pouquinho mais, que é o dinheiro. E é incontestável, não resta dúvidas que o dinheiro é importante. E, aliás, é o segundo item na hierarquia das necessidades humanas, depois das nossas necessidades fisiológicas, que são as da sobrevivência. E essa hierarquia é aquela pirâmide Maslow que você aprendeu na escola.
Essa mesmo. Vou colocar aqui na tela e você vai relembrar, e é muito interessante ver essa pirâmide. E o dinheiro, a remuneração, nos dá segurança. Então, as pessoas geralmente não pensam muito sobre o que elas querem financeiramente, porque parece muito óbvio. E todos nós queremos dinheiro para financiar os nossos estilos de vida e comprar coisas que queremos. Queremos pagar as contas, queremos educar os nossos filhos, manter a família feliz, ter férias todos os anos, e não tem nada de errado com isso. Aliás, pelo contrário, é sensacional. A questão aqui é pensar se o dinheiro é o que procura e quer, assim como se está disposto a sacrificar recursos como tempo e energia para conseguir. Ou seja, você controla o dinheiro ou é controlado por ele? Infelizmente, poucas pessoas entendem como funciona o dinheiro e não possuem a educação financeira tão necessária. Então, muitas vezes somos seduzidos pela crença de que ganhar dinheiro é tudo. Somos, às vezes, atraídos pela ideia de que devemos trabalhar mais e mais e mais, independente de gostarmos do que estamos fazendo, somente para acumular riquezas ou bens materiais. Então, eu te convido a pensar um pouquinho mais o que significa dinheiro para você, o que é ter riqueza e abundância. Alain de Botton, o famoso filósofo, autor do livro O Desejo do Status, nos faz pensar sobre o que é riqueza. E ele diz o seguinte, que Jean-Jacques Rousseau, e o Rousseau, somente para abrir um entre parênteses aqui, é uma pessoa muito famosa que quando você estudou a Revolução Francesa, você ouviu falar nele. Uma das obras mais famosas dele é o Discurso sobre a Origem e dos Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Super interessante livro também para ser lido. E o Rousseau dizia o seguinte, que a riqueza não envolve ter muitas coisas. Ela envolve ter o que se anseia, o que se deseja. E a riqueza não é algo absoluto relativa ao desejo. E cada vez que queremos alguma coisa que não podemos pagar, nós tornamos mais pobres, quaisquer que sejam nossos recursos. Olha que interessante essa ideia. Essa ideia é muito importante, pois não é necessariamente quanto você ganha, e sim quais os tipos de desejos que você tem. E cada vez que nos satisfazemos com o que temos, podemos ser considerados ricos, embora pouco tenhamos na realidade. E ele completa. Então, a ideia aqui não é ter uma visão conformista de uma situação financeira ou uma apologia à pobreza. Não é nada disso. E sim, é um convite para você pensar no dinheiro, na riqueza, na abundância e principalmente como que ele te serve, o dinheiro, a riqueza, a abundância te serve. Então, responda as seguintes perguntas. Qual a definição de riqueza e abundância para você? Você já escreveu o que deseja financeiramente para o resto da sua vida? Qual seria um valor suficiente para você viver hoje? Como você quer que a sua vida financeira seja num futuro próximo? Você já tem um plano, alguma ação imediata que você pode tomar? Qual a quantidade necessária para você viver uma vida confortável? E quais os ajustes que você precisa fazer atualmente ou futuramente para que você consiga ter essa vida confortável? Se o dinheiro é o que segura você no atual emprego, então você sabe o que quer financeiramente? Rousseau chega à conclusão que a dificuldade que os seres humanos têm de se decidir sobre o que é importante, sua tendência a ouvir as sugestões dos outros sobre onde seus pensamentos devem ir, e o que devem valorizar para que sejam felizes, principalmente quando as sugestões são acompanhadas de autoridades de um jornal ou dos encantos visuais das redes sociais atualmente. E a forma mais rápida de deixar de apreciar uma coisa pode ser comprá-la. Olha só que contraditório. Eu vou te explicar mais um pouquinho daqui a pouco. Nós somos tentados a acreditar que determinadas realizações, sucessos e
posses nos garantirão uma satisfação duradoura, uma satisfação a muito longo prazo ou de repente satisfação eterna. E eu vou te dar um exemplo que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Por exemplo, você tem o sonho de comprar uma BMW que no Brasil e qualquer lugar do mundo é tido como um ótimo carro. Como também um carro caríssimo, além de ser muito caro de se manter em qualquer lugar do mundo. Suponhamos que você ganhe 10 mil reais por mês, seus gastos são 8 mil por mês e sobra R$ 1.000 para você poder economizar. Então, a possibilidade de você conseguir uma BMW com esse planejamento financeiro não é factível e realista. Mas o mais importante aqui é que você nem sabe por que você quer a BMW e o que ela poderia representar para você. Mas a única coisa que você sabe é que seu chefe comprou uma, então você quer outra, você quer também. A revista ou site que você segue diz que o carro mais desejado é essa BMW. Então você acaba comprando o desejo do outro ou mesmo sendo influenciado a comprar. E o pior, você não pensa se esse é o seu desejo real, o seu desejo verdadeiro. E o pior ainda, você comprando o desejo que lhe foi vendido, sofrendo por não ter, mesmo ganhando 10 mil reais por mês, achando a pessoa mais pobre e infeliz do mundo por não ter uma BMW. Olha, gente, eu estou dando um exemplo bastante radical, mas pense bem que tipos de desejos você tem, se eles são seus ou foram vendidos para você. Então, pense também no seguinte: sonhar que precisa de um carro novo todo ano, uma casa maior, a roupa da moda, ir a restaurantes badalados, frequentar os melhores e caros lugares e ainda fotografar tudo para posts incríveis e maravilhosos nas redes sociais para os seus amigos darem like, será que vale tanto a pena assim? Qual o preço que você está pagando por isso? Ah, você pode dizer, Nelise, eu não tenho rede social. E nem precisa ter, que você pode estar comprando alguma coisa para fazer inveja ou de repente ter um respeito, reconhecimento dos seus pais, cunhado, amigos, companheiros de trabalho e etc. E sim, a aquisição, a compra de bens materiais é sim um sinal de sucesso para a nossa sociedade em vários diferentes graus. Mas a questão aqui, novamente, é o motivo de ganhar dinheiro e ter esses gastos. Então, olha só que interessante este gráfico. Quando adquirimos algo, alguma coisa, nós temos a ilusão que o nosso nível de felicidade e satisfação ficarão no máximo. E é o que é a melhor sensação que pode ter. E o mais ainda, que essa sensação ela se estabilizará num platô quase que permanente. E voltando ao caso da nossa BMW, você tem a certeza de que encontrará o máximo de felicidade e satisfação quando você comprar o carro. E ainda pensa que isso vai levar você ao auge da felicidade quase eterna, já que afinal levaram 20 anos para você comprar o tão sonhado carro. E agora você realizou o seu grande sonho. Então, infelizmente, eu tenho esse outro gráfico para te mostrar e te fazer pensar mais nesses desejos. Então, olha esse gráfico. Depois de algum tempo, que pode durar semanas, meses, quizás anos, você volta ao mesmo estado de ansiedade e desejo anterior que comprou a BMW ou qualquer outro desejo. E o pior, você fica se martirizando agora porque você quer um outro carro. E o Alan diz que parece que a vida é um processo de substituir uma angústia por outra, trocar um desejo por outro. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito importante e profunda. Parece que a vida é um processo de substituir uma angústia por outra, um desejo por outro. Óbvio que não é dizer que não devemos lutar para superar as nossas angústias ou satisfazer os nossos desejos. Mas o que é mais importante é que talvez em nossos desejos e ambições devamos ser mais conscientes da forma como nossas metas nos prometem níveis de tranquilidade e felicidade que elas não podem oferecer. Por isso mesmo que
que eu gostaria que você pensasse, refletisse, analisasse mais os seus desejos materiais de consumo com mais atenção, com mais carinho e no que é importante e significativo. Eu amo essa palavra significativo porque é aquilo que toca você. Então, e esses desejos sempre alinhados com seus valores e não do que foi ensinado, mostrado e você concebeu esses valores, tudo isso como verdade. Você provavelmente internalizou, reconheceu, incorporou esses desejos sem praticamente pensar. Então, por isso, essa é uma oportunidade de rever esses valores e quanto está custando emocionalmente também, que é uma outra questão bastante importante. A outra questão aqui é que você precisa manter o seu trabalho para custear todos esses desejos materiais. E o pior é que essa insatisfação pode estar muito relacionada à sua carreira e como forma de substituir essa angústia, essa frustração, você quer mais um carro, uma casa maior, um guarda-roupa inteiro, os aparatos eletrônicos do momento e a lista é quase que infinita. Então, pense bastante em como está a sua vida financeira e como você tem lidado com seus desejos materiais. E muitos profissionais querem mudar de carreira, insatisfeitos, insistem que são mal pagos, quando na verdade são muito bem pagos. Mas o que acontece é que eles são péssimos administradores das suas finanças. Então muitas vezes o problema não é o salário, o problema é como gasta e controla os seus gastos. Eu sempre digo que depois das necessidades básicas supridas, não é o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Então, se você se identifica com essa situação, mudar de carreira apenas não resolverá o problema original e com o tempo fará com que você se sinta insatisfeito novamente e trocando 6 por meia dúzia. Então, pense muito bem nisso, que é uma oportunidade realmente de nós pensarmos um pouquinho mais o que foi introduzido pra gente como valor e que a gente somente absorveu essa ideia. Agora, se você realmente for mal remunerado, então tente renegociar o seu salário com a empresa, com o seu chefe, pensar em melhorar, em aumentar as suas estratégias de renda, mas sempre pensando para que quer mais renda. Mas isso, claro, como eu comentei no início do vídeo, depois que as suas necessidades básicas de sobrevivência, tipo pagar aluguel, de comida, de sobrevivência mesmo, estiverem supridas. Então, eu quero terminar este vídeo com uma frase do inventor do telefone, Alexander Graham Bell, que ele diz o seguinte: às vezes ficamos tanto tempo olhando para uma porta que está se fechando que vemos tarde demais aquela que está aberta. Interessante, não é? No próximo vídeo vamos falar sobre os fatores internos e juntos tenho certeza que você vai te ajudar, tenho certeza que vai te ajudar a decidir melhor e planejar melhor a sua mudança de carreira. Coloca aqui nos comentários a sua definição de sucesso e o que dinheiro significa para você. E deixe as suas perguntas que eu terei o maior prazer de respondê-las. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações quando nós postarmos conteúdos novos. Nós publicamos todas as semanas conteúdos novos para ajudar você, profissional, insatisfeito ou insatisfeita, a fazer a sua transição de carreira em apenas 3 meses. Como também me siga nas redes sociais que deixarei aqui na descrição do vídeo. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo, coloque aqui no comentário que terei um prazer imenso de fazer esses conteúdos, como também vai me ajudar a fazer conteúdos mais direcionados com o que você quer. Então, uma gratidão imensa pela sua participação e nos vemos no próximo vídeo. Um forte e caloroso abraço para você. Muitíssimo obrigada.